Boa noite a todos. Mais um episódio do podcast Pintando Negócios, toda quinta-feira às 20 horas no YouTube. Peço para você se inscrever, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais. Ao meu lado, o Marcelo Marques, gerente da Tintas Brasília. Boa noite, Marques. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Hoje é um episódio muito especial para nós. Nós fizemos uma outra gravação, infelizmente perdeu o episódio, né? Um problema técnico e, poxa, eu sempre carreguei isso como, pô, falta esse episódio. Não que seja o último, né? Pelo contrário, mas essa pessoa é muito especial. Eu acho que aqui a gente vai ter muito bate-papo, muito bom e que possa ajudar você a se profissionalizar cada vez mais. Por favor, faz a honra, porque é pesado demais. Boa noite, Deusmar, da Delta Representações e Delta Distribuidora. Boa noite, Del. Boa noite, tudo bem? Como Bahia. você tá, Márcio? Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia. Bahia em peso aqui hoje. E a gente que fala muito em profissionalização, num episódio, né? Que a gente fala, poxa, vamos se preparar. Aqui nós temos duas histórias muito bonitas. Boa, bem onde parecidas. vocês foram técnico, Sim. passaram para representante Sim, verdade. e hoje não são mais representantes, são empreendedores. Porque dentro da representação de vocês literalmente absorveram como um negócio e abriu uma infinidade de possibilidades. E é isso que nós vamos falar um pouquinho de cada etapa, né? Meu, eu e o Del tenho mais... Porra, nós estamos trabalhando junto faz muito tempo. Nós trabalhamos como técnico numa indústria que pegou fogo. Depois fomos técnicos da empresa que comprou ela. Depois se tornamos representantes dessa empresa e estamos na Brasília como representante. É uma história, né? Caramba, velho, olha quanto metade tempo. da sua vida eu peguei você pra criar, hein, Márcio? Não, senhor, nós temos a mesma faixa etária, amigão. Verdade, verdade. 2 caminhão de cana aqui. Antes de Bom vocês de ano e serem ruim de lá. técnico da fábrica, o que você fazia antes de ser técnico, Del? Eu comecei em 2005. Eu trabalhava numa oficina, uma funilaria e pintura, né? Que legal, era aí que eu queria chegar. Aí comecei com um polidor, fazia os polimentos dos carros. E um certo dia, o dono da oficina falou, preciso colocar uma máquina tintométrica. Preciso de alguém para... Que conheça. Não, para poder somente pesar as tintas, tá. porque até aí eu só era um simples polidor, né? Aí o pessoal, a primeira coisa que visaram, os demais, né? Ah, mas eu vou ganhar quanto? E eu não tava visando salário. Eu tava visando... Crescimento, eu queria aprender. Aí eu me propus, eu falei, não, eu faço os dois, pode deixar. Eu continuo polindo os carros e quando tiver a tinta para pesar, eu vou lá e peso a tinta. Lógico que eu não sabia acertar, não era colorista, só era mente para pesar. Bater a chapinha, se batesse ok, se não chamava o técnico, né? Mas nessa época, Sim. chama o técnico. É. E aí eu comecei, cara. Fiquei mais ou menos aí uns 5 meses pesando as tintas. Aí quando chegava um técnico da empresa para acertar uma cor, eu ficava ali olhando, ele acertar e tal. Aí chegou uns 6 meses para frente, eu já comecei já a pesar, acertar as cores, fazer os ajustes. Aí me tornei colorista. Fui trabalhar numa loja, saí da oficina. Uma loja me chamou, trabalhei de técnico na rua, como acertar a tinta, né? Trabalhava de moto. E aí, depois de um ano trabalhando na loja, a fábrica foi e me chamou. Pô, foi um pulo rápido, né? Foi um pulo rápido. Naquela época, você entrar numa fábrica... Era um sonho... Que orgulho, né? Era um sonho praticamente impossível. Era muita concorrência. E a fábrica... assim, Marcos, porque eu lembro que foi mais ou menos a mesma época que a minha e, porra, era o que eu almejava, né? A responsabilidade de ser técnico de uma indústria... Hoje os caras não tá nem aí, né, meu? Não, Você hoje viu, não. antigamente os coloristas queriam se tornar técnico de fábrica. Caramba. Era um, tipo, você chegava na oficina, o cara já pergunta, meu, como que eu faço pra me entrar na fábrica? Um pintor queria ser.
Então, assim, hoje você não vê mais essa procura, esse interesse, entendeu? Até mesmo porque as pessoas hoje não visam muito ser um profissional de ponta. Ele quer entrar numa Fazer o empresa e já operacional, pergunta, né? mas eu vou ganhar quanto? O cara só isso. visa dinheiro. É o imediatismo, dinheiro. Antigamente, nós tínhamos que ralar para chegar lá na frente. Eu ganhei um momento aqui. Você saía todo feliz. Mas por quê? Era em cima do mérito do que você tinha feito. Tinha feito. Então, era em cima da produção, em cima da tua dedicação. Coisas que hoje o mercado tá difícil, cara, em todos os ramos. Tá. Para você achar um profissional. Gente para trabalhar, você coloca lá, você faz uma postagem. Isso pode ser tanto como você trabalhar numa loja ou até mesmo um vendedor, ou até mesmo um simples funcionário, um entregador, qualquer coisa. Sim. A pessoa já pergunta, mas eu vou ganhar quanto? Ele não quer saber o que ele vai fazer, Qual é como que ele isso, pode o que você fazer. espera de mim, né? Isso, exato. Ele tem que fazer por merecer. E hoje tá difícil, cara. Hoje, para você ser um empresário, ser um representante, tá difícil. Porque não é que falta vontade do empresário crescer. Falta mão de obra. A mão de obra hoje tá escassa. Escassa, escassa. Meu Deus. E aí você atuou e aí apareceu a questão da representação. Sim, foi. Aí, quando... É que nós vivemos uma situação nessa empresa, Marcos, muito difícil, né? A empresa não era do ramo de tinta automotiva e eles não entendiam muito isso. Sim. Aí, muito técnico, eles meio que obrigaram a se tornar representante, né? Tipo, a minha situação foi isso. Ou você vira representante ou você tá mandado embora. Como eu já tinha esse sonho, eu falei, tá tudo bem, eu vou. Entendeu? Com você foi a mesma coisa, não foi algo parecido? Porque você chegou a ser coordenador técnico, né? Sim, sim. Na primeira empresa, que era que pegou fogo, que nós começamos, trabalhei um tempo como técnico. Depois eu me tornei, como que se fala? Um coordenador técnico. Eu coordenava os técnicos, fiz alguns trabalhos fora do país também. E foi onde eu aprendi muito. Aí, quando eu retornei desse trabalho, me deram uma proposta para me tornar representante, inclusive na Bahia. Aí eu não sabia nada, cara, nada. Foi até o Paulo Sanches. Nossa, ele era gerente. É. Ele falou, pode ficar tranquilo, você vai se tornar um vendedor top. Cara, eu saí com ele, o primeiro cliente, eu falei, como que faz essa conta aqui, cara? Ele foi o cara que me ensinou a vender. Eu tenho uma gratidão. A gratidão. Uma gratidão muito grande pelo Paulo. Paulo. É um paizão, né, meu? Ele coraçãozão. Inclusive, vira e mexe, tá comigo no estado. Ô, Grande. Ô, Grande, pera lá. Opa, o Paulinho é um paizão, é um prazer sempre trabalhar com ele, estar com ele. É um amigo, né? Antes de ser um gerente, é um amigo. Uma gente boíssima. Depois, aí foi vendida, igual o Márcio falou aí, foi vendida a empresa. Aí continuei como... Aí, na verdade, aí eu fui aquele faz tudo. Porque eu trabalhava em vendas e o departamento técnico já não estava mais como a minha responsabilidade. Porém, a fábrica pegou fogo e eu tive que fazer os dois. Acho que o Márcio lembra. Então, eu era técnico. eu pegava os técnicos e falei, vamos pro mercado. Chega lá, fala que nós estamos vivos, estamos no mercado ainda. Porque o pessoal achou que tinha acabado. Sim. Então, assim, foi um momento difícil, mas o departamento técnico abraçou a ideia e a gente fomos pro mercado. E aí conseguimos reverter a situação. Aí saí dessa empresa e aí fui pro ramo de restaurante, eu não queria mais. Eu falei, vou dar um tempo. Aí montei um restaurante. Um belo dia, quem aparece lá? Paulinho. De novo. Você ainda tem esse restaurante? Não. Aí Vendeu? eu vendi. Aí ele falou, tô precisando de um cara para trabalhar na Bahia e tal, pelas Tintas Brasília. Eu falei, puta, velho. Falei, me dá um tempo, me dá 6 meses para me vender o restaurante. Porque quem entra no ramo de tinta, cara... já não dá mais. Não dá, você corre no sangue, não adianta. Você respira tinta. Então, eu falei, me dá 6 meses. Ele, certinho. Acho que era para acontecer. Em 6 meses eu consegui vender o restaurante. Entrei nas Tintas Brasília. E tô lá até hoje. Como representante, faço o estado da Bahia, todo o estado da Bahia. Agora também com o estado de Alagoas e Sergipe.
Aham. Então aí tem 3 estados para trabalhar, tem o preposto, temos uma estrutura, a Rocha Representações, né? Tem uma estrutura para poder atender todos os clientes, os pedidos, porque ainda mais para mim, que estou longe da fábrica do estado de São Paulo, você tem que ser dinâmico. Então, você não pode segurar um pedido, chegou um pedido agora, eu não posso, amanhã eu digito. Não, porque a logística é longe, então a gente depende, né? é longa, depende de transportadora. Então, a gente tem que ser muito rápido, para o produto girar rápido, chegar rápido no cliente, vender para ter um outro pedido, porque senão você se enrola, cara. Se enrola, porque a logística, as transportadoras também demoram, então às vezes bate 1 semana, 2 semanas para chegar um pedido no cliente. Então, quanto mais dinâmico você seja, mais rápido o cliente tem o produto dentro da loja. Uma pergunta, Del. Quando você fazia o polimento do carro, Sim. você se enxergava, eu vou colocar essa primeira etapa aqui da Brasília como representante. Então, quando você polia esses carros aqui, você se imaginava aqui como representante? Uma boa pergunta. Inclusive, em alguns cursos que eu promovo, algumas palestras, eu tenho um tema que eu falo muito, que é a mentalidade vencedora. O que é a mentalidade vencedora? É você estar fazendo hoje, mas você sabendo o que você quer ser lá na frente. É isso. Então, eu sempre passo para os pintores, lojistas, o que você quer ser? Porque, às vezes, o cara fala, eu vou... Até onde você quer chegar, né? Você quer chegar onde? Você quer ser esse pintor aqui só para pegar uma obrinha aqui, fazer um trabalhinho pequeno, pintar um portão, ou você quer ter uma equipe? O que você pensa para a tua empresa? Infelizmente, hoje nós somos vistos pelo que você apresenta. Sim. Então, eu sempre passo isso nas minhas palestras, que é o tema de mentalidade vencedora. Então, eu tinha, assim, um sonho de me tornar representante, só que tinha etapas. As etapas que você tinha que passar. Primeiro, eu tinha que aprender a acertar uma cor, para depois ir para uma loja, porque era difícil entrar direto, eu sempre passava por uma loja, né, como terceirizado, para depois chegar na fábrica. E foi feito. O meu processo foi esse mesmo. Comecei na oficina, fui para a loja. Foi maturando, né? Foi. Da loja fui para a fábrica. Na fábrica eu só acertava cores, não fazia demonstração, porque não era essa etapa ainda. Depois passei para essa etapa de fazer demonstrações de produtos nas oficinas, para depois eu conseguir ser um coordenador técnico. Então, assim, eu passei por todas as etapas dentro de um departamento técnico, para depois eu me tornar um representante. Aí eu juntei, eu falei, eu já tenho o meu conhecimento técnico, creio que vai agregar bastante. Agregar no meu trabalho. Na linha comercial, porque uma coisa depende da outra. O comercial depende muito do departamento técnico. E para mim foi bom essa experiência, até mesmo pela distância. Imagina toda semana ter que a fábrica deslocar um técnico lá para a Bahia, lá para Alagoas, Sergipe, enfim. E muitas coisas eu consigo resolver sem passar pela fábrica, sem ter a necessidade de um técnico lá, em questão não, o custo-benefício também, tem gasto, tem isso. Então, a gente procura fazer as duas coisas e até hoje eu não tive problema com produtos, principalmente os produtos da Brasília, uma linha onde a gente chega e coloca o produto. Eu tenho certeza que só aumenta o mix dentro da loja. Onde bate fica, né? Onde bate fica. Uma marca sensacional, inclusive somos muito elogiados pelos clientes em questão de faturamento. É rápido. A logística. A logística é rápida. Eu conheço, não vou citar, lógico, nenhum nome aqui de outra empresa, mas eu tenho amigos de outras empresas. Não, mas você pode citar, fica tranquilo. Não. Só não falando mal, né? Porque a gente não pode falar mal da concorrência. Mas o que acontece? Tem empresa aí que fica 20 dias com o seu pedido parado para complementar, para entrar algum item ali para depois faturar. Então... mas alguns clientes meus aqui de São Paulo reclamou de uma empresa do interior, tá? Que não é longe, é perto, dá uns 300 e poucos quilômetros, que demora para entregar aqui em São Paulo na média de 20, 25 dias. Mas 300 quilômetros dá mais ou menos ali Mococa. Não é. Perto de Araraquara.
Pois é. O cara tá gerando um corte também. Tô fudido, viu? Então, tem algumas situações que o produto chega lá no meu estado lá com 5, 6 dias. Caramba. Então, assim, é muito rápido. Nós temos um escritório que o cliente, inclusive agora, eu estava vindo para cá, em 30 minutos o cliente me passou um pedido. Você já passou para você? Já passei, já tenho resposta aqui, já mandei para o cliente já falou, pode faturar. Já está emitido, já está na fábrica. Então, quer dizer, dentro de 40 minutos... mas pro representante, Marcos, isso deu Tempo sempre... é dinheiro, né? Não. Tempo é dinheiro. Quando eu morava no interior, eu não tinha visão de ter um escritório. Sempre tive o sonho, mas o custo também não dava, vendia menos. Com o escritório, meu Deus do céu. A vida do representante, ela se torna muito melhor. Você tá na rua para fazer negócio, porque você tá bem calçado lá dentro. Você manda o pedido, a pessoa já responde ok. Quando você viu, você nem sabe o que tá acontecendo. Você lembra, irmão, quando você chegava, tinha que trabalhar o dia inteiro, fazendo visita para chegar no hotel e digitar 2 horas da manhã, você... Quantas vezes eu gostava de entrar no sistema para digitar, Marcos? Depois da janta, 9 horas da noite, que aí, tipo, a galera tá dormindo, Sim. O sistema fica rápido e você tá digitando pedido. Mas quantas vezes até 2 da manhã em hotel, porra. Mas sabe o que a gente percebe hoje? Por isso que eu falei que vocês são empreendedores, né? Hoje, o representante, ele tem que ter a estrutura necessária Sim. perante ao seu faturamento. Sim. Hoje, o Del ou o Márcio digitando o pedido, isso não é desmérito nenhum, mas é prejuízo para o negócio de vocês. Sim. Porque vocês geram riqueza na situação de vocês. Então, assim, poxa, o tempo que você vai estar digitando um pedido, você está tirando um pedido, é diferente. Sim. Não é verdade? Você está atendendo mais um cliente. O senhor Clair falava muito isso quando eu voltei a morar em São Paulo. Sim. Você tem que parar de digitar pedido. O Marcos falou, o Paulinho falou. Rapaz, hoje eu vejo que realmente vocês estavam certos. Toma um tempo do caramba. Não, e a cabeça pira, né? A emissão do pedido é uma etapa da venda. Mas se você tiver alguém para fazer, você está tirando. Enquanto você estaria emitindo esse pedido, você está ou descansando à noite, ou você está em outro cliente emitindo, tirando outro pedido. Porque, você já está planejando o que você vai fazer no outro dia. É isso aí. Mesmo porque a vida de vocês, mais ou menos, né? Acorda num lugar, dorme em outro. Acorda em outro, dorme em outro. E aí vai, né? Então, assim, você tem o desgaste físico, o desgaste mental da estrada, você tem uma série de situação. Né? E tem o dia inteiro telefonema, WhatsApp, e-mail, tem uma infinidade de coisa aí nesse meio. Sem contar que nem todo lugar hoje, você estando na estrada, você tem pegar, acesso né? à internet. Sim. Então, assim, às vezes você tá aqui, aí quando você para numa cidade que você vê aquele monte de mensagem, você tem que parar o carro. Aí você vai responder todo mundo, opa, vou respirar, agora eu tenho que pegar a estrada de novo. Então, assim, às vezes você acha que uma certa visita você vai gastar aí 1 hora e meia para chegar no cliente, acaba gastando 3, 4. A vida é muito... A vida do você não consegue falar, vou fazer tantos. É imprevisível. Você sai na tua mente, vou atender 5 clientes. Mas pode chegar no final do dia que você atendeu 2. Então você tem que acabar ficando estacionado ali onde você está, para no outro dia você continuar. É isso. A vida do representante, ela é muito dinâmica, né? Hoje eu consigo dormir muito mais em casa do que na estrada, quando fazia só o interior, né? Sim. Mas realmente é isso aí a rotina, chefão. Você quer ver? Acorda num lugar, passa por 2, 3 cidades trabalhando. Sim. E você nem sabe onde vai dormir. Às vezes você esquece de reservar o hotel ou o motel que você tá acostumado a dormir. Porque, porra, quem nunca dormiu no motel, né? meu? Com certeza. Entendeu? Com certeza. Hoje não. Hoje eu brinco que dá pra mim dormir no hotel. Mas até 3 anos atrás era motelzão, filho. Não tava nem vendo. 70 conto pra dormir, pô. Nessa, né, pegando o gancho no que você tá falando, e que o Marcos falou também, é o que a gente fala, que eu sempre falo. São 3 temas, igual eu já falei o primeiro pra vocês, que é a mentalidade vencedora. Aí sempre tem algum outros temas também, que é a definição de metas. É você definir o que você quer. Você não pode, ainda mais nós como representante, né, Márcio? Você não pode falar, esse mês eu ganhei 1 milhão, para mim tá bom. O representante, ele sempre tá ali, ó. Se autodesafiando. E tem a cobrança, querendo ou não, a cobrança vem, a fábrica cobra o gerente te cobra e você
A gente se cobra. A gente se cobra. Então, tem esse tema também, que é em questão de definição de metas, que eu falo bastante nisso, tanto para minha equipe. Pô, vamos fazer isso, a meta é essa, eu preciso disso, tal, tal. Então, assim, a gente tem esse lado gestor de estar ali, tal, tal. E outra coisa muito importante também, que já cai nesse tema que a gente estava falando agora, que é a gestão do tempo. A gestão do tempo E essa é a principal. É o principal, porque o tempo é dinheiro. Tanto para você ganhar quanto para você perder. Porque se você não corre, se você não vai para o mercado falar, não, eu tenho que fazer, eu vou fazer, esses três temas sempre vai se encaixar um no outro. E esse aí é o principal, que é a gestão do tempo. Eu falo muito isso, sabia? Eu comecei a reparar que, assim, outro dia pensando, na hora que eu acordei, eu falei, o que dá pra fazer até dar 8 horas? Porque eu tinha que resolver um assunto 8 horas. Eu falei assim, porra, dá pra mandar um e-mail tal, dá pra fazer tal, já otimizei. Olha quanta coisa você já eliminou, isso era 6 da manhã, você já eliminou pra depois das 8, né? Sim. Então, otimizar tempo realmente é muito importante para nós. Importante. Muito importante. E o tempo é a coisa mais cara do mundo. Você sabe o que eu reparei também aqui em São Paulo? Você está numa situação besta. Você está numa rua procurando uma vaga para estacionar. Eu fico até indignado com isso. Você dá a volta no quarteirão, não acha. Você dá a volta no quarteirão, não acha. Sim. Você achou. Você vai ter que pôr o Zona Azul. Você deu 3 voltas no quarteirão para achar uma vaga. Se na primeira vez que você passou, você viu estacionamento, você vai pagar R$10 mais caro. Só que você já chegou, parou teu carro, ele tá mais seguro, você já tá indo fazer o teu compromisso. Sim. Você ficar procurando vaga, você tá perdendo tempo. Tá. É verdade, é verdade. Tudo hoje se gira em torno do tempo. E em questão, a gente fala a gestão do tempo. Até mesmo isso se enquadra em várias situações. Nós, como visita, né? O trabalho ali de visitar os clientes. E também eu levo isso para os pintores. Em que sentido? Hoje, vou dar um exemplo aqui, de um produto nosso. Vamos colocar aí um verniz para madeira, um selador, enfim. Eu sempre mostro para eles o que eles conseguem fazer com o produto em um dia de trabalho, em apenas 8 horas, vamos lá. Você pega a concorrente aí que de um intervalo de uma demão para outra, principalmente no verniz, é 8 horas. Sim. O nosso, o cara já deu 2. 4 horas, então quer dizer, em um dia, ele com um produto top... Dobrou a produção dele. Ele dobrou a produção dele. É o que eu falo também na linha imobiliária, porque você pega aí muitas empresas que o pintor tá lá dando um monte de demão na parede lá, ele não tá vendo o que tá acontecendo. Então, nós temos as nossas tintas, que são uma tinta de cobertura úmida, que você já consegue ver o resultado, você já está ali aplicando na parede ou em qualquer outra superfície, você já está vendo o resultado da tinta. Você não precisa esperar secar para você, cobriu. Não, mas tem uma mancha ali, eu tenho que refazer. Então, sempre eu falo isso para os pintores, tanto quando eu vou fazer visita dentro de obras, dentro das construtoras, até mesmo nas palestras. Isso é muito importante. E o pessoal está abrindo a mente sobre esse tema. É um tema muito bacana de se discutir. A gestão do tempo. E, Del, aonde que você enxergou e falou assim, putz, eu vou montar a minha distribuidora? Aí entra aquela parte comercial. Tem que vender. Foi no workshop, né? Sim. 2023. Foi quando nós topamos a linha imobiliária, o Serginho. Eu não vendia nada, nunca tinha vendido uma lata de tinta da linha imobiliária. E aí, tá na minha carteira de representante que eu faço a linha imobiliária. E não vendia. Mas por que não vendia? Não por falta de qualidade, falta de visita. Sim. Mas é um produto que, ainda mais no Nordeste, na região, não tem a mentalidade, as lojas não têm essa mentalidade de comprar direto de fábrica. Sempre é via distribuidor. Por quê? Por conta de volume, frete, que é caro, por conta do peso. Então o cara vai comprar 10 latas de tinta direto de fábrica,
sai mais caro do que ele ir lá no distribuidor e comprar o produto. Por quê? O distribuidor ele já tem um volume, ele já tem uma negociação de Ele joga frete. essa carga pro distribuidor, né? Ele tira esse peso dele, né? Sim. Mas no Nordeste, na Bahia, é assim? Sim. Raramente você vai encontrar uma loja que compra direto de fábrica. Sempre é via distribuidora. Sabia, não. Sim. Por conta do frete, que é caro. E às vezes, um exemplo, você vai... Eu vou comprar igual eu sempre compro, né? A Delta sempre compra com a Brasília carga fechada. Por quê? Eu tenho o meu desconto de ter uma carga Negociação fechada. comercial. É uma negociação, um volume. Eu estou comprando no volume. Diferentemente de uma loja lá e querer comprar 10 latas, 20 latas. Então, ele não vai ter o mesmo desconto que um distribuidor. Ele vai acabar pagando um frete maior, por conta que o peso do produto. Sim, sim. E às vezes vai por peso, não é por valor agregado. Então, o valor agregado é baixo e o peso é alto. Então, se torna inviável comprar direto de fábrica. E... nessa situação, como eu sou representante da linha automotiva, que eu sempre foi o meu forte, a linha automotiva, houve essa cobrança. Pô, precisamos vender. Eu falei, e agora? Como que eu vou vender? Aí veio a ideia, eu falei, pô, mas se eu montar, eu mesmo compro, eu vou ser o representante e eu vou levar o volume que a fábrica tá me pedindo, precisa de venda, mas eu como distribuidor. Aí, na época, até conversei primeiro com o seu Clair, ele, não, vai pra cima, tá, vai dar certo. Aí, montamos a distribuidora, eu e meu sócio, Anastácio. Forte abraço, Tassinho. Tarso. E foi em março de 2024, foi ano passado, dia 16. Aí, montamos uma distribuidora pequena, começamos pequeno, muito pequeno. Tem tanto que eu lembro que eu comecei a encher um monte de pallet e colocar um pouquinho de lata para dar volume. Você olhar e falar, pô. Mas, na verdade, se você juntasse ali... Dava 2 pallets. Dava um bitruquezinho, um bitruque. Ah, não, então tinha bastante, pô. Não, mas um bitruque para uma distribuidora é pouco. Ah, mas quem tá começando. O início. Aí, fomos trabalhando, girando, fazendo o próprio produto pagar e investir mais em produto. Onde veio a ideia no final do ano, agora, final de 2024, o ano passado, da gente montar uma loja de varejo. E a distribuidora, por sinal, é num... Olha que legal, a distribuidora tem em tua loja? Atende. Só automotiva é a sua distribuidora? Não, imobiliária. Não, só imobiliária? Só imobiliária. A loja também é só imobiliária? Só imobiliária. Eu queria te parabenizar porque eu vi as fotos, ficou Desculpa, vou falar, mas não hein? É uma loja. É uma boutique. De uma loja. É uma boutique, hein? Muito linda. Muito obrigado. É uma boutique, você tá de parabéns, meu irmão. Obrigado. Então, eu visei a qualidade, o produto foi engraçado, né? Eu falei, pô, eu vou levar um caminhão de tinta para a Bahia e vou começar do zero. Por quê? Eu vejo muito lojista que um faz um trabalho, o outro, pô, esse produto eu também quero. Aí todo mundo começa a fazer aquele leilão no mercado. Sim. Seria fácil para mim montar uma loja pensando só em loja, em negócio. Colocar qualquer tinta que já tem no mercado. Eu apostei nas tintas Brasília. Então, eu cheguei com um produto sem ninguém conhecer. Inclusive, quando nós estávamos reformando o galpão para montar a distribuidora, a fábrica me mandou as tintas para poder fazer a pintura. E um pintor, que é um dos maiores pintores lá na cidade, que é a equipe do Gilson, forte abraço, Gilson Pinturas, de Caetité, Bahia. Pegou a tinta para fazer, ele me ligou, falou, cara, é esse produto que você vai vender aqui? Ninguém nunca tinha visto. Eu falei, sim, é esse. Por quê? Aí gelei, né? O que vai vir, né? Aí ele falou, lá vem você vai vender muito. O produto é diferenciado, é top. Aí eu tirei e falei, agora vai. Se o cara que é dos referência dentro da cidade tá falando isso, aí montamos a distribuidora, distante do centro da cidade, nem tanto que para achar lá parecia um labirinto, era escondidinho, mas sempre trabalhamos no quê? Na divulgação o pintor indicava, um ia indicando pro outro, sempre na indicação. Boca a boca, né? Nunca fizemos uma propaganda de rádio nesse tempo de 1 ano que nós ficamos com a distribuidora.
Nunca colocamos carro de som na rua, nada. Somente redes sociais, normal, Boca a boca. e boca a boca. Então, você tem uma estrada para entrega, uma saber que você comprou? Tem uma estradinha lá. A estradinha já ficou pequena, então. Se Deus quiser, tem altos projetos. Aí hoje E você tá atendendo todo o estado pela Delta, Del? Olha, hoje a Delta, ela atende desde a divisa ali de norte de Minas, a gente pega ali nas cidades. É que eu falando aqui, vocês aqui não vão entender, mas muita gente que estão assistindo aí no Nordeste vão conhecer. Urandi, Pindaí, Guanambi, Caeté, que é nossa matriz. Caeté tá perto do norte de Minas. Sim, nós estamos... A divisa dá o quê? Uns 120 km. Divisa Pertinho. de Minas. É perto. Atendemos Lagoa Real, Ibitira, Ibiacê, Brumado, a cidade de Brumado. Atendemos Vitória da Conquista, Jequié. Atendemos Ipiaú, sul da Bahia. E atendemos a Serrinha, que é depois de Feira. Então, assim, hoje nós temos aí um raio de... De atuação de quanto? 800 km. Pela Delta. Pela Delta. A Rocha Representações é o estado todo. É o estado todo. Aí, cara, é muita cidade, é o estado todo. Nós somos muito presentes no estado da Bahia. Dificilmente você vai chegar em uma loja, em qualquer cidade, ou cidade grande, ou cidade pequena ou média, você não encontrar as latas das Tintas Brasil. Nós fizemos um trabalho mapeado, a gente tem nosso planejamento. Então, pô, aqui eu tô legal, vamos atacar aqui, esse mapa não tem nada, vamos lá, vamos fazer visita. E sempre... E a maioria das vezes, você acredita que é as lojas que nos procuram. O estado é tão grande, o produto é tão bom que se vende só, cara. E você, depois da distribuidora, veio a loja, Sim. né? E que é recente aqui a loja. Recente que eu digo de inaugurada, né? Ela vai fazer um mês. Então. Não, pois é. desculpa, fez um mês agora, dia 16 de junho. Ela fez um mês, foi inaugurada dia 16 de maio. Nós temos uma loja aí que tem em torno de... Entre estrutura com a parte de escritório, a parte de financeiro, enfim. É uma loja aí que tem em torno de 300 metros quadrados de loja. Caramba. Tá? De loja. Trabalhamos 100% com os produtos Tintas Brasília. Hoje nós... Só imobiliária também. Só imobiliária. Nós se tornamos referência dentro da cidade. Hoje atendemos os melhores... Um mês? Porque já veio da... veio da Delta. Já veio da Delta. Já veio. Ah, mas e antes o pessoal conhecia a marca através de outras lojas que você vendia, porque a Delta só fazia venda para lojista. Não. Na distribuidora a gente vendia também... Para pintores. Para pintores. Pintor, engenheiro, arquiteto, as construtoras. Entendi. Isso. Só que não era uma loja bem localizada, de ter um fluxo Não, de carro. era uma distribuidora bem localizada, não uma loja. Uma loja, entendi. Aí nós fomos agora para a BR, a saída de Brumado, que é a principal mesmo, onde a BR corta a cidade. Estamos bem localizados. Nossa loja hoje, atendemos os melhores engenheiros, os arquitetos, os construtores, algumas indústrias pequenas, porque eu atuo também na linha indústria, a linha Epox, da Tintas Brasília. Atendemos também esse público da linha indústria. E, em geral, dono de casa. Então, hoje a nossa loja é uma loja bem completa. Se não for, porque também não vou falar que tem muita loja bonita também na região, mas se a nossa loja não for a mais bem montada, bonita, nós estamos entre elas. É uma boutique. Deixa eu te fazer... Pode fazer, pode, lógico. Você comentou que você vai fazer mais 2 estados pela representação. Pela representação da repintura automotiva. Como, irmão? Você vai ficar louco, irmão. Falamos aqui ainda há pouco. Cara vai ficar Gestão louco. do tempo. Tem que fazer, cara. Não, tem que ser feito, eu Tem que ser concordo. feito. Eu também tá assim, porque eu, faço Zona Norte, São Paulo, Zona Oeste, linha imobiliária e um pedaço do interior. Só que você tem... Mas, meu, Mas muita você sabe coisa. que é mais fácil do que a gente pensa? Mas eu falo assim, eu acho top, porque, porra, tá pondo... Meu, vai pra cima, tem que Sim, ser feito, sim. é o que você falou. Eu não teria esse medo também. Tipo, né? Nossa, mas é muita coisa. Não, vai pra cima. Só que, meu, você vai conseguir administrar tudo isso, irmão? Olha, hoje, pela equipe que eu tenho, antes não. Se você me perguntasse isso aí há 5 meses atrás, Não ia eu mesmo não aceitaria entrar para assumir essa responsabilidade, lógico. porque quando você assume um compromisso com uma indústria, ainda mais no nível da Brasília,
você tem que Manter, ter aquela responsabilidade, Exatamente. porque nós somos os olhos da empresa fora dela. Entendeu? Então, qualquer vacilo, qualquer coisa que a gente faça de errado no mercado, não é o representante, é a fábrica. O cara vai falar a fábrica sempre vai estar ali, o nome da fábrica. Você tem seu nome, lógico, é o ali. Porém, você tem que ter essa responsabilidade de assumir. Agora, há 4 a 5 meses atrás, eu não tinha condições. Mas hoje, com a equipe montada, a gente tem o Aloysio, tem Manu, tem eu. Então, assim, hoje a gente consegue sair mais. Antes não dava. Agora, mas eu tô pronto. É um estado encostado no outro? Sim, sim. Eu sempre gosto de começar do mais longe para voltar para o mais perto. Então, terminar no mais perto, né? Aí já venho chegando próximo de casa, aí já consegue respirar. Então, primeiramente eu subo, faço Alagoas, desço, faço a Sergipe, depois Jacola já é Salvador, faço a Praça de Salvador, e aí eu venho fazendo o que tem que ser feito em outras regiões, subo até lá perto de divisa de Pernambuco, lá para cima. Você mudou toda a sua estrutura hoje pro Nordeste, Del? Toda a minha estrutura tá lá, Márcio. Caramba. Toda a minha estrutura. Na Bahia? Na Bahia. É assim, o pessoal fala de... mas você, você é louco, você foi pra Bahia. Eu já fui representante aqui em São Paulo. Não, né? Mas eu falo assim, questão de ser um estado grande. Porque geralmente você pega aqui São Paulo, capital, são fatiados, né? Tem vários representantes. Mas não dá também pro representante aqui fazer tudo não, meu irmão. Então. Não dá. E às vezes, igual na situação da Rocha, estamos numa cidade que em torno dessa cidade são pequenos povoados que vêm comprar tudo ali. Então não tem loja dentro daqui, não suporta uma loja. Às vezes você viaja 300, 400 km para você chegar num próximo cliente. Então é muito pingado. Então se torna muito km rodado e às vezes para pouca visita. Mas temos o compromisso de estar lá com o cliente, de tomar um café, de ver como que tá as coisas, ver como que tá a prateleira dele, se cabe mais alguma coisa. Se cabe mais alguma coisa. Muita gente fala isso, né? Que aqui no estado de São Paulo, eu faço o interior, mas quando eu morava lá, você sai de Ribeirão Preto, vai pra São José do Rio Preto, você passa em Sertãozinho, Bebedouro, Olímpia, umas 4 cidades até chegar lá que você vem trabalhando. Em outros estados falou que é complicado, meu. Você anda um raio de 200 quilômetros, não tem nada pra visitar, né? Nem sinal. É o famoso desertão. Você tem que ter até horários para poder rodar, porque se acontece alguma coisa com defeito mecânico no carro, você fica lá. Falando em defeito mecânico, eu lembrei. Você sofreu um acidente, né? Foi, isso aí já... tempo atrás, né? Eu nem lembro, tem uns 3 anos, 4 anos. 2 anos, né? Uma das coisas que eu percebi, Del, é assim... o Márcio comentou da questão de estrutura. Hoje, vocês estão prontos para pegar outras situações. Sim. Dentro da própria Brasília mesmo. Sim, porque se você tivesse só pensado aqui embaixo, você não ia conseguir, que é o que vocês falaram. O que você fez? Você não pode estacionar no tempo. Foi estruturando. Então, assim, qual que é o próximo passo? O estruturar mais. Hoje eu não tenho medo não, viu, Marcos? Hoje com a estrutura que eu criei pro meu negócio hoje, dá para atender tranquilo. Zona Norte, Zona Oeste e São José do Rio Preto. Mas assim, com um pé nas costas, cara. Levando esse tema, Márcio, o que você tá falando é que a gente tá falando aqui em questão de representação, de vendas, levando para a parte operacional, que no caso são os pintores, tanto na linha automotiva quanto na linha imobiliária, a estrutura é tudo, irmão. Porque... Você chega numa mansão, o cara chega lá todo relaxado, com um chinelo, uma bermuda, nada contra, todo bagunçado. Mas não tá errado, não pode trabalhar desse jeito. O cara chega uniformizado, com a uma logomarca empresa, da tua empresa, já gera um outro impacto. Então, a estrutura eu acho muito importante em todos os sentidos, tanto pro lojista quanto pro pintor. Tem que se estruturar em ferramentas, equipamentos. Eu acho que vocês vão concordar com o que eu vou falar. O pintor, tanto oficina quanto pintor imobiliário, que ele não vê o negócio dele como empresa, ele tá fadado ao fracasso. Com certeza. Mas eu escuto
Como representante também. Também. Eu não vou colocar de outros representantes, vou colocar de outras regiões. Sim, sim. Uma pergunta é que o tempo, o chefão ali já mostrou e é verdade, o tempo tá voando aqui. Mas eu escuto de outros representantes que esse sucesso todo que a Delta está tendo e que vai ter cada vez mais, tem uma situação que foi feita para que você tivesse sucesso. Foi onde a Brasília te deu o frete CIF. Eu escuto isso de outras regiões. Você tem frete CIF? Obrigado, chefão. Sério, eu não tava sabendo. Essa é a notícia que você tá me dando agora. Primeira mão? Primeira mão, Mas frete se a Delta for ter, eu quero para os meus clientes do interior. Pois Sabe por quê? Eu escuto que os clientes meus do interior têm frete. CIF não tem não, amigão. É FOB, é 6%. Só tive que perder o tempo e negociar com a transportadora. Foi isso daí que eu fiz. Mas você acredita? Mas os caras falam que eu tenho Porque frete. tem frete CIF. Ó. Quanto o teu frete CIF? Eu chego a pagar 15, 20% de A frete, meu fisionomia irmão. dele até caiu, só de falar de percentual. Ó, o segredo do sucesso é você Buscar caminho, né, Del? buscar caminho e ter uma responsabilidade muito grande numa parte que é muito fundamental, que é a parte financeira, a saúde financeira da loja. Se você vender hoje e achar que o dinheiro é teu, meu irmão, e falar amanhã eu vou vender de novo, eu tenho dinheiro, você quebra. O representante também. Você né? quebra, porque eu tenho essa mentalidade junto com o meu sócio, a empresa, nós montamos a empresa já com essa mentalidade de, primeiramente, você honrar teus fornecedores. Nós dependemos 100% dos fornecedores. Se eu estiver sadio dentro de qualquer indústria como um cliente, eu tenho portas abertas, eu tenho negociações, eu tenho como fazer o dinheiro girar. 1 ano e meio que nós já temos entre Delta e loja, vamos colocar 1 ano e meio aí. Eu e meu sócio, nós nunca tiramos do caixa um dinheiro para falar assim, vamos ali tomar uma latinha de cerveja? Nunca. Nunca. É que vocês não precisam, né? Porque o dinheiro não é nosso. É da empresa. O dinheiro é da empresa. Então, assim, tudo para você conseguir o sucesso, você tem que trabalhar toda essa parte, principalmente a parte financeira. Entendeu? Então, esse é o sucesso da Delta. Primeiramente, produto top, que nós temos uma Ferrari na mão lá. Tem muita marca boa no mercado hoje. Só que eu vou falar uma coisa para você. Eu chego, pode estar a maior zona lá, pode ser uma multinacional. Eu chego de peito aberto, falo, pode aplicar que o produto é top. Eu nunca tive uma devolução de tinta na minha loja, nem na distribuidora. Pelo ao contrário, o cara compra, ele liga para elogiar, eu quero mais. Eu quero mais. Isso daí é verdade. Então, assim, você tendo um produto top, você tendo uma logística de entrega, o atendimento e o respeito com o cliente, é o teu segredo para o sucesso, irmão. E a Delta sempre preza isso. Tá junto com os pintores. Porque sem os pintores a gente não consegue vender a tinta. São eles, é o profissional. Então, assim, nós sempre falamos isso, que o nosso maior patrimônio não é a loja, não é os produtos que estão lá dentro. É o relacionamento. É os pintores. Com certeza. É os pintores. É quem faz o negócio acontecer. São eles. Então, a gente tem uma... Nós somos muito gratos mesmo a todos os pintores. Não só da cidade de Caeté, mas cidades vizinhas. Que apostaram no nosso trabalho, no nosso produto. Sim. E hoje não é por nada não, cara. Hoje nós não temos... Antes a gente tinha no começo, porque só tem peixe grande dentro da cidade, né? Lojista. Mas hoje nós não temos medo, não. A Delta está preparada e a Delta hoje é uma referência, não só dentro da cidade, mas em torno das cidades. Em outras cidades. E tem um detalhe, né? Como você disse, você está cada dia montando mais o seu time. Sim. E você tem uma pessoa, eu já comentei com o Márcio, eu comentei com outros representantes, você tem uma pessoa que é o Tarso junto com você, que meu é irmão. fantástico. Ele é. O Márcio já elogiou muito. Que é assim, é o louco e o normal. Ele é o normal. Mas isso é fato, irmão. Não. Eu sem conhecer, como é o nome dele? Tárcio. Tarso. Eu sem conhecer o Tárcio, quando você falou louco e normal, já sei quem que é o louco. Sem conhecer o Tárcio. Ele é. Eu vou, ele pá. Delzinho, dá uma seguradinha. Te imitei, Tarso, viu? Ao vivo. E
E ele é naquelas e tal. Às vezes eu vou dar, acelera aí, vamos lá. E quando eu tô acelerado, ele... Mas não é, nós somos assim aqui em São Que Paulo, né? legal, meu. Então, assim, deu certo, porque se pensarmos iguais, O Del, poderia ser que não daria certo, né? Então, hoje um breca, o Del, é triste quando eu vou pro interior. Os clientes estão sentindo uma diferença do caramba. O Marcos já viu, falou, vamos, velho, passa pedido, tal, que eu tenho que ir outro. Antes não, quando eu morava lá era calmo, velho. Tipo, meio-dia eu fazia um cliente, em meio-dia. Não, hoje, tipo, meu... É verdade. Oba. Hoje não, vamos, meu. Pá. Se der 4, 5, 6 visitas no dia. Antes eu fazia 2. Sim. Eu tinha esse ritmo, né? Então, nossa, a gente chega nesse, deve chegar lá no Tarso acelerado e vai falar, oba. Tarso, ele é aquele cara que monta a estratégia e eu vou lá e executo. Aí é do meu jeito, aí sou acelerado. Sempre fui acelerado. Mas esse é fantástico, né? Sempre fui acelerado. Para alguns é defeito, para outros é... Tem uns caras que é bom defeito, pra não. estratégia. Qualidade. É Mas eu sou qualidade. acelerado. É qualidade. É isso aí. Puta, top demais. A próxima acho vez tem- que eu tô no Tarso vir, Pô, avisa. por favor, vamos trazer o Tarso. Você e o Tarso, que eu quero Sim. conhecer o centrado, porque o louco eu conheço. Não, e o Tarso tá devendo uma visita Tá. na fábrica. Ô, pra meu gente. irmão. Já comentei com ele, brevemente estamos voltando para São Paulo, aí ele vai vir comigo. Aí nós vamos fazer uma visita na fábrica e se tiver a possibilidade, virmos O aqui. quê? Você me Desmarca e marca com vocês. Você me convidou pra ir na inauguração, não deu pra ir na época, correria. Mas eu vou pegar um feriado, eu vou marcar contigo, eu vou lá pra Ô, conhecer. Márcio, Obrigado. eu vou te falar assim, ó. Será bem-vindo. Tem umas par de ano que a gente já tá nesse mercado, todos nós. Mas eu nunca vi um curso. Sábado, 7 horas da noite. Eu nunca vi. E encheu. E não encheu de pessoas só de Caetité. Da região. Encheu o hotel, porque quando nós fomos dormir tinha um monte de cliente lá. Veio assim, gente de cidade de fora. Veio de outras cidades. Inclusive, já pegando o gancho aí, posso anunciar aqui Por favor, eu ia pedir isso. as palestras? Ó, estaremos dia 11/7 agora, a partir das 19 horas. Na Rede Construir, em Lagoa Real, nosso amigo Marquinho, Nego. Estamos chegando, viu? Dia 11 vai ser uma palestra muito bacana e vai ter um coffee breakzinho pro pessoal também. No dia 12, no dia seguinte, nós vamos estar em Brumado, na Graficolor, do nosso amigo Altemir. Vamos estar lá também fazendo. Nesse dia vai ter um churrasco, hein, galera? Ele mandou anunciar. Coisa vai ser boa, hein? Vai ser às 12 horas, pessoal. Vai ser no sábado. Nós vamos fazer esse curso às 12 horas, já para encerrar o curso e depois a gente já partir para aquele churrasco. Dia 19, vamos estar em Ângelo, inauguração da loja nova do Ângelo, Unidade 2. É um cliente aí fantástico. 100% a nossa tinta, Brasília lá também, na linha imobiliária. Fica na cidade de Biaçucê, vai ser um café da manhã. A partir das 10 da manhã, vamos estar fazendo uma palestra e oferecendo um café da manhã para todos os pintores. No dia 24/7, vamos estar na cidade de Jequié, na Companhia das Tintas, meu clientaço Jorge Luiz Reich. Opa! A partir das 19 horas também, pessoal. E no dia 25, no outro dia já, vamos estar em Serrinha, Bahia, na Sol Tintas, nosso amigo Janilson da Montaim Representações. Esse curso vai ser interessante, porque pela primeira vez eu vou palestrar tanto a linha imobiliária quanto a linha automotivo. Então, Caramba! prepara o gogó. Vai ser aí um curso fantástico. E para encerrar, dia 1/8, às 19 horas, na cidade de Pindaí, na Graficolor, unidade Pindaí. Também vamos estar fazendo a nossa palestra lá às 19 horas. Vai ter também um churrasquinho lá também. E nesse dia acho que vai rolar até um forrozinho lá. Já fígado, hein, bichão? Posso dar um nome para essa agenda? É. Na Estrada com a Adel, tem? Isso é muito, eu gosto de fazer, levar informações para todos os nossos pintores, lojistas. Porque quem não tem a mente aberta para ensinar, ela não tem a mente aberta para aprender. É verdade. Eu sou grato a todos que me ensinaram e tudo que um pouquinho que eu tenho de conhecimento, eu sempre gosto de passar. Mas Pra todos os- eu tenho certeza que quem passa para você alguma coisa e você absorve e cresce, ele fica muito mais feliz, sabia? Sim, com certeza. Meu irmão, obrigado.
Eu que agradeço. O tempo é curto, mas Tempo tua agenda é ruge. corrida quando você vem pra São Paulo. Teve uma vez que a gente ia participar do episódio, deu certo, deu pau lá no Você estúdio. escondeu minha filmagem todinha. Foi, né? fiz de propósito, é porque eu sabia que ia vir pra esse estúdio. Como é que chama? Cortou o filme? Eu Cortou sabia tudo. que ia vir pra esse estúdio aqui. Eu falei, então vou deixar pra fazer no estúdio top. Obrigado, meu irmão, pela presença. Eu que agradeço o convite. Bom trabalho. Sucesso. Pra É nós. legal, a gente andava de Celtinha, irmão. O carro cheio de produto, fedendo massa, duro. poliéster, né? E hoje ver o sucesso do Del, assim, é mostrar que tá no gostoso. O caminho seu certo. também, né, Márcio? Ah, Você é um puta de uma estrutura hoje. tamo Se tornou trabalhando. referência aí como representante. Estamos dentro trabalhando, da- estamos trabalhando, da fábrica. estamos trabalhando. Você é merecedor também. O de caminho é longo ainda, mas Vocês dois têm algo muito parecido. Basta querer. Sabe o que a gente tem? Desde a época de técnico, né? A gente abaixa a cabeça e só vai e trabalha. Eu sei o que vocês têm. Mania de ligar pra gerente e ficar pedindo desconto. É. Tem uns covardes que não dá. Mas gente, tá tudo muito certo. obrigado. Obrigado, meu irmão. Del. Até a Sucesso próxima. sempre. E quando estiver lá pro estado da Bahia, lá, dá um pulinho na Delta lá. Será um prazer É conhecer. só um pulinho. Vamos Vai lá lá. dar um pulinho. Viu? Será um Obrigado, prazer viu, meu receber irmão? vocês. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Tchau, gente.